lá no vídeo a gente definiu o que é uma função de n variáveis. Então, uma função da seguinte maneira, uma função que toma valores em Rn ou no subconjunto de Rn e retorna um número real, é chamada de função, isso aqui é chamado de uma função de várias variáveis ou função de n variáveis. Ok? Então, basicamente, uma função de n variáveis, como o nome está falando, é uma aplicação, né, que toma um vetor aqui Rn, de coordenadas, por exemplo, x1, x2 até xn, e retorna um número real, que a gente está simbolizando aqui por w. Ok? Basicamente é isso. Bom, por questões de aplicação e visualização, a gente vai trabalhar mais com casos onde n é 2 ou 3, tá certo? Então, funções no R2 e funções que tomam valores no R3. Bom, esse conjunto D onde a função toma valores, a gente chama de domínio, né? Então, isso aqui é o domínio da função, domínio de f. E o conjunto dos valores de f é chamado de imagem. Então, a imagem de f é o conjunto dos carinhos, assim, o conjunto dos w's pertencente aos reais. Então, esse w se escreve assim, ó, é f de, vou usar essa notação, f de x, onde x é um vetor lá do domínio, tá certo? Esse conjunto é chamado de imagem. Então, no caso, quando a gente estiver trabalhando com funções no R2 ou no R3, então a gente vai usar a seguinte notação. Então, no R2 ou R3, então, em vez de a gente utilizar essa notação carregada aqui, ó, f de x1, x2 até xn, vamos escrever simplesmente o seguinte, z no R2, né, igual a uma função de duas variáveis. E essas duas variáveis eu vou denotar assim, x e y, em vez de x1 e x2. Ok? E no caso no R3, a gente vai usar a seguinte notação, w igual a f de x, y e z. Nesse primeiro caso, x e y são chamados de variáveis independentes, né? Então, nesse caso, tanto o x quanto o y, x e y nessa primeira formatação, são as variáveis independentes, né? Dependentes. Já nesse segundo, né? Bom, e o z, no caso aqui, nesse primeiro caso, o z é a nossa variável dependente, porque depende dos valores de x e y atrelados a ela, né? Então, z aqui é variável dependente. Já nesse segundo caso, tanto o x quanto o y como o z são parâmetros, a função depende desse cara, então são as variáveis independentes. Então, nesse segundo caso aqui, z é promovido a variável independente. Ok? E o w, aqui, no nosso caso, ele vai ser a variável dependente. Variável dependente. Tranquilo? Bom, outra coisa que a gente definiu rapidamente lá no vídeo foi o seguinte, um conjunto importante chamado gráfico da função. Então, por exemplo, no R2, como é que a gente define, para uma função de duas variáveis, como é que a gente define o gráfico da função, que é um objeto que está no R3. Então, é o conjunto dos pontos x, y, z, pertencentes ao R3, tais que a coordenada z desses pontos tem essa forma, onde x e y pertencem ao domínio da função. Ok? Então, veja que para fazer o gráfico de uma função de duas variáveis, eu preciso do R3. Portanto, para fazer o gráfico de uma função de três variáveis, eu precisaria do quê? Do R4. Como a gente não tem como esboçar o R4, a gente não tem como fazer o gráfico de funções de três variáveis. Então, o que a gente vai fazer mais à frente é o que a gente chama de superfície de nível. Mas o gráfico mesmo não. Tranquilo? Bom, e outra ideia importante, isso aqui é o que a gente chama de gráfico, né? Que é o gráfico da função f. Outra ideia importante é o das curvas de nível, né? Então, a curva de nível da minha função f com nível k foi definida lá no vídeo como o conjunto dos pontos do domínio, né? No caso, no plano aqui, tais que, quando você calcula o valor da função nesses pontos, o resultado é exatamente essa constante. E aí lá a gente faz aquela analogia com o mapa, né, da superfície, um mapa de relevo de uma montanha, né? Por exemplo, se você tem uma montanha aqui assim, e aí você vai escalar essa montanha e você quer informações sobre o relevo dessa montanha. Então, normalmente você tem
um gráfico bidimensional assim, né? Deixa eu corrigir aqui. Normalmente você tem um gráfico bidimensional assim, né? Onde você tem as curvas, várias curvas, e cada curva dessa, atrelada a ela, vem um certo parâmetro, assim, por exemplo, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Então, basicamente, diz o seguinte, que em cada uma dessas alturas, a sua montanha tem essa configuração aqui desenhada nesse mapa de relevo. Então, como é que eles obtêm esses gráficos? É como se eles intersectassem essa montanha com um plano a uma certa altura, por exemplo, 10 metros do solo. E aí eles vissem qual é a figura que aparece aqui quando você... Que conversa que você obtém intersectando essa montanha, essa superfície, com esse plano paralelo ao plano XY. Por exemplo, se eu dou outro corte aqui, eu obtenho uma outra curva. Ok? E assim você vai fazendo, vai recortando essa superfície para cada valor, no caso aqui que eu estou chamando de altura, né? Por exemplo, aqui 20 metros, por exemplo. E aí você vai fazendo isso e você junta todas essas curvas numa informação só, num gráfico só. Então esses caras são chamados de curvas de nível. Basicamente foi isso que a gente apresentou lá no vídeo. Exemplo 6. Então nesse exemplo ele pede o seguinte. Esboce os gráficos. Esboce os gráficos das seguintes superfícies de revolução. Ok? Então, por exemplo, ele dá as seguintes funções. A gente já viu que o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície, não uma curva, né? Então, z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado. Item B, z igual a x ao quadrado mais y quadrado. E item C, z igual a 1 sobre x2 mais y2. Ok? Então, a ideia por trás desse exemplo é o seguinte, a gente não vai montar o gráfico dessa função atribuindo valores para x e y e determinando z e ligando esses pontos no espaço, né? Não, a gente não vai fazer isso. A solução. A gente vai usar, ou vamos tirar proveito da simetria desse problema. Porque ele chama essas superfícies de superfície de revolução. Ó, superfície de revolução. Isso quer dizer que cada uma dessas superfícies é obtida rotacionando o gráfico de alguma função em torno de algum eixo adequado. Né? Então, perceba que todas as funções aqui têm a mesma característica. Ó. Elas dependem de x e de y, mas dependem de x e y através dessa relação funcional aqui. Olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado. Em todos aparece a mesma dependência funcional. Okay? Então, todos aqui, ó, todas são funções de duas variáveis, tá vendo? Mas a dependência funcional delas é assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, sempre que aparecer, sempre que a sua função tiver essa carinha aqui, ou seja, sempre que a forma funcional da função for essa combinação específica, x ao quadrado mais y ao quadrado, você tem uma superfície de revolução. Ok? E fazer o gráfico de superfície de revoluções é bem simples. Você faz o gráfico da função no plano adequado, por exemplo, normalmente eu faço no plano YZ, que é o plano do quadro, o plano do celular, ou o quadro da tela do computador. E aí depois eu giro essa curva, por exemplo, se eu tivesse algo assim, eu giro essa curva em torno do eixo Z. E aí quando você faz isso, você tem a sua superfície de revolução. Tá? Eixo Z por quê, professor? Bom, é o cara que está aqui sozinho, olha só, que não tem x ao quadrado, que não tem o termo quadrático associado a ele. Certo? Toda a superfície de revolução, ela, bom, em torno do eixo Y, perdão, em torno do eixo Z, ela tem essa dependência funcional. Então a gente vai tirar proveito disso para esboçar o gráfico de cada uma dessas carinhas. Certo? Então no item A, como eu falei, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou esboçar o gráfico desse cara no plano, por exemplo, no plano YZ ou ZY, e depois eu vou girar o gráfico do que quer que isso seja em torno do eixo Z, e aí a gente vai ter a nossa superfície de revolução. Tá? Então, note que no plano é ZY, onde o x é zero, né? No plano ZY não tem o x é zero, temos o seguinte, temos que, então no plano ZY a minha função fica assim, ó, z igual a raiz quadrada de y quadrado. Bom, mas raiz quadrada de y quadrado é valor absoluto de y, ok? Bom, mas todo mundo sabe fazer o gráfico da função valor absoluto, né? Parece aqui um V. Então, se aqui for o eixo Z, o que eu vou fazer? Girar esse cara em torno do eixo Z. E aí a gente vai ficar com o que vocês esperam que a gente vai ter, que é o nosso cone.
Ok? Então, deixa eu fazer aqui para uma breve representação desse cara. Então, se aqui for o eixo Z e aqui for o eixo Y, a gente já viu que a figura que vai aparecer nesse plano, aqui a gente vai ter algo assim, né? Que é a função valor absoluto. Coloca apenas um pedaço da função, mas sabe que a função ela continua, tá certo? Ok? E o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai rotacionar esse cara em torno do eixo Z. E quando a gente fizer isso, a gente vai ter a nossa superfície, ok? De revolução, ou seja, o gráfico da nossa função. Olha só. Então, a gente vai ficar com algo mais ou menos assim, ó. Ok? Então, esse carinha é um cone. Tranquilo? Simples, né? Então, quando a gente tem uma superfície de revolução, é bem fácil fazer o gráfico dela. Você faz o gráfico da função no plano adequado, depois gira em torno do eixo de rotação, que nesse caso é o eixo Z. Ok? Então, moral da história, Z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é o nosso cone. É um cone circular reto. Circular reto. Circular por quê, professor? Porque se você cortar ele aqui com um plano, essa seção vai ser círculos, tá certo? Eu posso ter um cone onde as seções sejam, por exemplo, elipses, mas nesse caso é um cone circular reto. Tranquilo? Lembrando que se você tivesse a relação z ao quadrado, se você quadrar essa expressão aqui, o que você teria? Z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, o resultado continuaria sendo esse cone, né? Mas você poderia ter a parte de baixo do cone também, tá certo? Como se você tivesse uma ampulheta, assim, ó. Ok? Porque essa parte de baixo, se você extrair agora a raiz aqui, você vai ficar com duas raízes, né? Mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, a raiz positiva vai te dar o cone de cima e a raiz negativa aqui te daria a parte de baixo, tá certo? Bom, mas é claro que visto dessa forma aqui, ó, isso aqui não é uma função, né? Porque para um par de valores aqui de x e y, você teria dois z's correspondentes, tá certo? Mas aí, uma vez que você escolhe qual é o z que você quer, se é positivo ou negativo, aí sim você tem a função. Ok? Bom, o item B, a ideia vai ser a mesma. Eu tenho z, item B, neste caso, mesma coisa, tá certo? No plano zy, onde o x é zero, a gente vai ficar com z igual a y ao quadrado. Bom, mas o que esse carinha representa lá no plano zy? Uma parábola, né? Então, veja, bom, eu escolhi o plano zy, mas eu poderia ter escolhido o plano zx, né? No plano zx, o y seria zero, ficaria com outra parábola. Então, como você tem parábola de um lado e parábola do outro, esse cara é chamado de paraboloide, tá certo? Paraboloide circular ou de revolução. Então, vamos ver como é que a gente obtém o gráfico desse cara. Bom, então a ideia vai ser a mesma do item anterior. A gente vai rotacionar esse cara em torno do eixo Z, tá certo? E aí depois não tem mais o que fazer, né? A gente identifica a figura. Então, no plano ZY, eu teria a minha parábola aqui assim, ó. Ok? Só que aí a figura vai ser obtida como? Girando esse carinha em torno do eixo Z. Quando a gente fizer isso, vamos ficar com essa coisa que parece uma tigela. Né? Esse carinha é chamado de paraboloide circular ou paraboloide de revolução. Tá bom? Claro, a figura continua, tá? Eu estou desenhando apenas uma porção dela. Ok? Eu vou colocar aqui o eixo X, só por completeza. Aqui o eixo X. Então, quando você tiver superfícies de revolução como essa, é bem simples você fazer o gráfico desses carinhas, tá? Então, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é chamado de paraboloide de revolução, ou circular, paraboloide circular. Circular. Ok? Novamente, por que circular? Porque, por exemplo, eu poderia, se eu der um corte aqui nessa figura, né? Ou seja, se eu obter as curvas de nível, vocês vão ver que as curvas são todas círculos. Mas eu poderia ter um paraboloide onde essas seções transversais não fossem círculos, fossem elipses, tá certo? Então, eu poderia ter um paraboloide elíptico também. E, por fim, no item C, neste caso, bom, note o seguinte. Note ainda que, novamente, no plano no plano ZY, temos o seguinte, temos que a função lá era assim, ó, z igual a 1 sobre x2 mais y2. Então, no plano zy, esse cara é zero, então ficou z igual a 1 sobre y2. Z igual a 1 sobre
y2, tá certo? Vou fazer o gráfico desse cara, rotaciona em torno do eixo z. Perceba que quando o y aumenta, quando o y vai para infinito ou menos infinito, z vai para zero, e quando o y vai para zero, o z vai para infinito, ok? Então a gente vai ficar com a seguinte carinha, a seguinte função aqui, ó. A seguinte representação. Vamos z, y, a gente vai ficar com algo assim. Não é? Quando me aproximo da origem, a função vai para infinito. Quando eu me afasto da origem, a função vai para zero. Ok? Do outro lado eu tenho o simétrico desse carinha. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pronto. Agora eu vou só espelhar ele aqui. Girar. Inverter horizontalmente. Ok. Pronto. Então eu tenho o simétrico dele do lado de cá. E aí, a superfície resultante é essa coisinha aqui, ó. Vou girar em torno do eixo Z, e aí eu vou ficar com esse carinha aqui, ó. Ok? Tranquilo? Claro, esse cara vai para infinito aqui, ó, continua, né? Não dá para desenhar tudo, né? E aqui vai para zero, tá certo? Então eu fico com essa superfície, tá bom? Então, Z igual a 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Tranquilo? É o gráfico desse carinha. Então veja como é simples a gente fazer o gráfico de uma função dos variáveis quando essa função quando o seu gráfico é uma superfície de revolução. Tranquilo? Ok? Então exemplo 7. Exemplo 7. Então é o seguinte, determine as curvas de nível, para a função z igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Ok? Então o que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que determinar a nossa função é z igual a f de x, y. Então eu vou igualar a minha função a certa constante k, que está lá na imagem da função, e eu tenho que determinar que curvas são essas aqui, no domínio da função. Que curvas satisfazem essa relação? Claro, a função que para a gente é essa, tá certo? Então, primeiro, deixa eu colocar aqui uma rápida observação. Solução. Quem é a imagem, quem é o domínio dessa função? Vamos fazer isso rapidamente. Então, note que o domínio de f é... Bom, rapidamente, como é que eu acho o domínio da função? Faça a seguinte pergunta. Tem algum valor de x que eu não possa colocar aqui? Não. Tem algum valor de y que eu não possa colocar aqui? Não. Então, como ele está definido para todo x e todo y, está definido para todo plano, todo R2. Tá certo? Então, o domínio da minha função é todo R2. E a sua imagem, ou seja, o conjunto imagem de f, imagem da função. Quem é a imagem desse carinha? Vamos pensar. Quando x vai para infinito, esse cara vai para onde? Não, vai para infinito. Quando x vai para y, vai para menos infinito ou para mais infinito. Para onde é que vai essa função? Para menos infinito. Então, essa função, a imagem dela, o conjunto de valores desse cara, está desde menos infinito até infinito. Bom, mas são todos os reais também, né? Então, a imagem desse cara são todos os reais. Então, o que eu tenho que fazer? Então, devemos determinar as curvas que satisfazem a seguinte relação. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a k, né? Onde k é um número real qualquer. Que eu chamo, é o nível da função. Ok? Então eu vou quebrar isso aqui em 3 casos, tá? K, bom, você pode atribuir valores. Você pode fazer k igual a 0, depois k igual a 1, depois k igual a menos 1, e obtendo essas curvas. Mas eu vou fazer isso de uma forma assim mais geral. Eu vou estudar o caso k igual a 0, o caso k maior que 0 e k menor que 0. E aí então, todos os casos estão abarcados aqui, não é verdade? Então, se k for 0, então, se k for igual a 0, então, se k for igual a 0, o que a gente tem? Como é que fica essa relação? A gente vai ficar com o seguinte. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a 0. Bom, mas isso é a mesma coisa que y ao quadrado igual a x ao quadrado, ou ainda
y igual a mais ou menos, extraindo a raiz dos dois lados, né? Mais ou menos x. Bom, mas o que é isso? O que é y igual a x? Uma reta, né? Passa na origem. Y igual a menos x. Outra reta ortogonal à primeira que também passa pela origem. Né? Então, no plano xy, quando k for zero, a gente vai ter exatamente essas duas retas ortogonais entre si. Ok? Então, agora vamos ver para o caso k diferente de zero. K maior que zero. Então, para k maior que zero. Bom, se k é positivo, todo número positivo pode ser escrito assim, olha, só para facilitar a minha vida, c ao quadrado. Não é? Porque, independente do valor de c ao quadrado é sempre positivo. Então, eu vou estudar esses carinhas aqui, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a c ao quadrado. Dividindo todo mundo por c ao quadrado e colocando quem puder em evidência, a gente vai ficar com o seguinte, olha só. Não é isso? Então, o que é x sobre c ao quadrado menos y sobre c ao quadrado igual a 1? Professor, se fosse mais aqui, ó, eu saberia que esse cara seria o quê? Bom, seria uma circunferência, né? Circunferência que é um tipo de elipse. Mas aqui é um menos, né? Então, esses caras são hipérboles, pessoal. Então, para um k positivo, a gente tem hipérboles. Bom, hipérboles equiláteras, né? Por quê? Como é que é a forma de uma hipérbole centrada na origem? Bom, x sobre a ao quadrado, menos y sobre b ao quadrado, igual a 1. Então, aqui é o eixo real, né? Onde ele vai tocar o eixo x. E aqui é o eixo imaginário, né? Ele nunca toca o eixo y. Então, você tem uma hipérbole assim, né? Toca o eixo x em mais ou menos a. Mas quando a igual a b, a gente chama essa hipérbole de equilátera, tá certo? Então, que é o caso aqui, todos os dois carinhas são iguais a c. Tranquilo? Então, a gente tem, deixa eu colocar aqui, hipérboles. Hipérboles equiláteras. Equiláteras. Ok? Hipérboles equiláteras que cortam o eixo x em mais ou menos c. Ah, professor, mas se meu k for negativo? Então, se k for menor que zero, bom, eu, pelo mesmo raciocínio anterior, eu posso escrever k assim, ó, menos c ao quadrado. Né? Porque não importa o valor de c, menos c ao quadrado é sempre negativo. E aí a gente vai ficar com a mesma coisa. Bom, algo parecido, né? Isso aqui igual a menos c ao quadrado, dividindo tudo por menos c organizando. A diferença é que agora, em vez de ser menos y, vai ser menos x. Então, a gente vai ter y sobre c ao quadrado menos x sobre c ao quadrado igual a 1. Então, o que é isso? Novamente, outra hipérbole ou outras hipérboles equiláteras. Só que a diferença agora é que, em vez de cortar o eixo x, essas hipérboles cortam o eixo y. Não é? Então, hipérboles equiláteras. Equiláteras. Então, vamos ver como é que isso aqui fica no plano. Tá? Deixa eu fazer aqui rapidamente nosso esboço. Então, aqui o plano XY, aqui o Y, aqui o X. Então, quando K for zero, a gente já viu que temos o quê? Retas, né? Duas retas. Uma é a reta y igual a x, que eu estou desenhando aqui. Y igual a x, e eu tenho a outra y igual a menos x, né? Y igual a menos x, isso aqui é a outra parte. Quando K for zero, K igual a zero, K igual a zero, eu tenho esse par de retas. Né? Bom, mas se K for positivo, a gente tem hipérboles equiláteras que cortam o eixo x em x igual a mais ou menos c. Então, eu vou ter algo assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar algo mais ou menos assim. Certo? Aqui é c. E a outra vem aqui e faz a mesma coisa. Ok? Menos c. Bom, como c pode variar, então você tem vários carinhas desse aqui, tá certo? Assim, ó. Mais um aqui, e você continua para cá. Mais um aqui. Ok? Bom, mas o que importa é que esses carinhas em azul é k maior que zero. K maior que zero. Bom, para k negativo, eu tenho novamente hipérboles. Não é? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu só trocar a cor desses carinhas para ficar mais legal. Vou deixar esse carinha aqui roxo. E vou colocar o K negativo em vermelho. Pronto. Então, quando K for negativo, você tem novamente hipérboles equiláteras, só que essas hipérboles agora cortam o eixo Y. Certo? Algo assim.
Ok? A mesma coisa aqui para baixo. Então, essas são as curvas de nível da minha superfície. Ok? Então, vou colocar aqui ó, K negativo, K negativo. Deixa eu só trocar a cor desse carinha aqui, deixa K igual a 0 em roxo também. Pronto. Então, isso quer dizer o seguinte, se você cortar a superfície, que é o gráfico dessa função, z igual a x² menos y², né, que é o que a gente está vendo aqui, z igual a x² menos y², se você cortar a superfície, que é o gráfico desse cara, por exemplo, com o plano xy, que corresponde a z igual a 0, o que você vai ter? Bom, esse par de retas em roxo. Se você cortar essa figura com um plano paralelo ao plano xy, mas deslocado de unidade para cima, por exemplo, com o plano z igual a 1, o que você vai ver? Você vai ver esse primeiro par de parábolas aqui. Ah, e se eu cortar mais alto um pouquinho, professor, z igual a 2, você vai ter o quê? Esse segundo par de parábolas aqui. Se eu cortar lá embaixo, ó, z negativo, se eu cortar com z igual a menos 1, lá embaixo, z igual a menos 1, o que eu vou ter? Bom, esse outro par de parábolas aqui. Então, perceba que a superfície dessa... Eu nem desenhei o gráfico dela ainda, mas a gente consegue perceber algo bem interessante. Veja que, à medida que eu me desloco ao longo do eixo x, seja na direção crescente de x ou não, seja para cá ou para cá, a minha função está aumentando. Não é porque, olha, k positivo. A função está crescendo nessa direção e nessa direção. Ao longo do eixo x, se eu me deslocar seja na direção positiva ou negativa do x, a função cresce. Certo? Por isso que eu coloquei esse azulzinho aí. A função está aumentando. Por quê? Porque minha função é assim, ó, z igual a x² menos y². Isso aqui é minha função, f de xy. Quando eu estou determinando essas curvas de nível, igual isso aqui é uma certa constante k. Mas esse k está fazendo o papel do z. Então, se k aumenta, z aumenta, tudo bem? Isso é igualdade, né? Então, à medida que eu me afasto da origem na direção do eixo x, seja no x positivo ou negativo, a função está aumentando, né? A minha função aumenta. Agora, se eu me desloco na direção do eixo y, seja o y positivo ou y negativo, o que está acontecendo com a minha função? Ela está diminuindo, né? Porque aqui o k é negativo, não? Na verdade, e se o k é negativo, o z é negativo também, né? Porque k é igual a z. E se eu me afasto, à medida que eu vou me afastando mais do y, me afastando da origem na direção do y, esses caras vão aumentando, só que aumentando negativamente. Então, isso quer dizer que z está diminuindo. Então, essa função, eu vou fazer o gráfico dela agora para vocês, ela tem um comportamento assim estranho, né? Olha só, aqui é a origem, por exemplo. Se eu me afasto da origem na direção do eixo x, a função aumenta, né? Se eu me afasto da função da origem na direção do x, a função aumenta. Agora, eu estou assumindo que o x está nessa direção aqui, tá certo? X, vou colocar o z para cima e vou colocar o y entrando, tá certo? Então, mas se eu me afasto da origem na direção do eixo y, a função diminui, então ela faz isso. Ok? Na direção do eixo y, ela diminui. Na direção do eixo x, ela aumenta. Engraçado, né? A partir da origem, esse ponto tem esse comportamento bastante interessante. Então, deixa eu fazer o gráfico dessa função. Deixa eu tentar fazer o gráfico dela. Um pouquinho chato de desenhar, mas acho que eu consigo fazer aqui. Então, essa função, ela tem essa seguinte carinha, olha só. O gráfico dela, tá certo? A superfície em questão. Ela vai ser algo mais ou menos assim. Vai ficar algo mais ou menos assim. E aqui está a nossa parábola. Então, se aqui for a origem, pessoal, deixa eu marcar aqui a origem, em roxinho. Se aqui for a origem, perceba, se eu me desloco, vou colocar o x assim, tá certo? Se eu me desloco ao longo do eixo x, a função está aumentando. Se eu me desloco ao longo do eixo y, a função está diminuindo. Ok? Fica esse gráfico que parece uma cela. Então, esse é o gráfico da nossa função. Deixa eu colocar aqui assim. Vou trocar a cor dos eixos aqui para ficar melhor. Ok? Esse cara é chamado de paraboloide hiperbólico. Por que paraboloide? Bom, porque se você... Qualquer plano que você cortar... Bom, se você fizer o gráfico desse cara no plano XY, você vai... Perdão, XZ, você tem uma parábola. Se você fizer a projeção desse cara no plano YZ, você vai ter outra parábola. Então, paraboloide. E por que hiperbólico? Bom, porque as seções transversais ou as curvas de nível desse cara são parábolas, né?
perdão, são hipérboles, né? Como a gente já viu. Então, perdão, aqui é o z, vou colocar o y entrando e o x para cá. Ok? Então, esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui na origem, ele tem um comportamento especial. A partir dele, se você for numa direção, a função está crescendo. Nessa direção, a função aumenta. Se você for na outra direção, por exemplo, nessa direção, a função está diminuindo. Ok? Então, quando a gente for estudar funções máximos e mínimos de funções de duas ou mais variáveis, a gente vai ver que um ponto que tem essa característica recebe um nome especial. Ele nem é o máximo e nem é o mínimo. Porque, veja, para um objeto que se desloca, uma formiguinha que se desloca ao longo do eixo x, esse cara parece ser o mínimo, né? A origem parece ser o mínimo, né? A formiguinha vem descendo, ó, escorregando aqui, chegou no menor valor aqui da função, né, no mínimo, no plano xy, que a altura é zero, e aí retorna a subir. Então, para uma formiga que se desloca ao longo do eixo x, esse ponto é mínimo. Mas para uma formiga que vem subindo aqui, ó, ao longo do eixo y, em vez de ser um ponto de mínimo, parece ser o máximo, né? Porque ela vai subindo, e chegou na maior altura e desceu. Então, esse ponto ele é chamado de ponto de Sela, pessoal. Esse ponto aqui, ó, deixa eu trazer ele para cá. Esse ponto aqui roxo, mais à frente a gente vai chamar esse cara de ponto de Sela, tá certo? Ponto de Sela, essa nomenclatura, tá bem claro por causa da figura, tá? Então, ele é chamado de ponto de Sela porque em uma direção a função tem um comportamento, a partir dele, em outra direção a função tem outro comportamento. Ok? Então, esse cara é o meu paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico. Hiperbólico. Ok? Exemplo 8. Então, nesse exemplo, ele pede o seguinte: determine o domínio e a imagem. Determine o domínio e a imagem. Domínio e a imagem da função w igual a ln, vou complicar um pouquinho aqui, raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado menos 1. Ok? Então, vamos determinar o domínio e a imagem para essa função. Ok? Solução. Então, olha só. Bom, a gente está falando aqui basicamente da função logaritmo, né? Tudo isso aqui faz parte do argumento da função, mas porque a gente tem a função log. Né? A gente sabe que a função log só está definida se o seu argumento for o quê? Se eu chamar isso aqui de s, eu chamo tudo isso que está aqui dentro de s. Então, a gente sabe que a função log de s só está definida se s for positivo. Né? E a função log tem o que como saída? Qual é a imagem da função log? A função log, se você lembrar do gráfico da função logarítmica, ele é mais ou menos assim. Quando s tende a zero, a função vai para menos infinito. Quando s tende a infinito, a função vai para infinito. Então, a imagem da função logarítmica é o intervalo menos infinito e infinito, ou seja, todos os reais. Não é? Então, olha só, observe que a função log de s está definida apenas para s positivo. Apenas para S positivo. Não é isso? E sua imagem consiste em toda a reta, né? Consiste em, deixa eu pegar um pouquinho aqui de espaço, consiste em toda a reta. Toda reta real. Ou seja, dizendo o seguinte, que a imagem é todo R. Ok? Logo, bom, o domínio da função log, a gente já viu, é formado por todos os s, ou todos os conjuntos dos números reais positivos. Mas quem é que está fazendo o papel do domínio da minha função aqui? Perdão, quem está fazendo o papel do s aqui na minha função? É toda essa expressão aqui, ó, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Então, para que a minha função w aqui ó, esteja bem definido, o argumento da função log, que é tudo isso aqui, tem que ser positivo, né? Então, logo o domínio de w é definido da seguinte forma. Logo, o domínio da minha função, né? W, é definido
por S, que é raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado menos 1 maior que zero, né? Ou ainda, passando esse 1 para o outro lado, raiz quadrada de x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado maior que 1, ou, tirando essa raiz, né, levando os dois lados ao quadrado, vou ficar com x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado maior que 1. 1 ao quadrado é 1. Logo, portanto, o domínio da minha função ficou assim. Ó. O domínio ficou assim. O conjunto dos pontos lá no R3, ó, o conjunto dos pontos x, y, z lá no R3, tais que x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado é maior que 1. Ok? Se fosse x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado igual a 1, que figura seria essa lá no R3? Que superfície seria essa? Uma esfera, né? Uma esfera centrada na origem de raio 1. Se fosse menor que 1, seria a parte interna da esfera. Como é maior que 1, então é tudo que está para fora da esfera. Então, graficamente, temos o seguinte. Graficamente, note, o que eu vou fazer não é o gráfico da função, é apenas a representação do domínio. O gráfico da função 3 variáveis está no R4, o domínio está no R3. Então, eu tenho como graficar o domínio, mas não tenho como fazer o gráfico da função. Tá certo? O domínio eu tenho como representar graficamente, mas a função, o gráfico dela, não, porque eu precisaria estar no R4, não é isso? Então, olha só como é que vai ficar. Então, aqui Z, Y. Então, deixa eu colocar aqui uma esferinha centrada na origem. Deixa eu ver, mais ou menos assim, acho que tá bom. Vou passar ela mais para cá. E aí o domínio da minha função vai ser tudo que está para fora dessa esferinha. Ok? Vou pegar aqui mais um. Para dar a ideia de tridimensional. Deixa eu colocar esse carinha aqui. Pronto, acho que aqui já é suficiente. Vou colocar aqui o eixo X saindo. Ok? Então, olha só. X, Y, Z. Então, essa esferinha que eu desenho agora é a superfície x ao quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Menor que 1 é tudo que está para dentro da superfície. Não é? Maior que 1 é o que a gente quer, que é o domínio. Então, o domínio da minha função é tudo que está fora dessa esferinha. Não pode estar nem na superfície da esfera, não. Tá certo? É tudo que está para fora dessa esferinha. Então, meu domínio D é tudo que tiver no R3, excluindo essa esfera. Tá certo? Excluindo a casca da esfera e excluindo o seu volume. Tranquilo? Então, tudo isso vai ser o domínio da função. Quer dizer que se você pegar qualquer ponto aqui fora, você pode calcular a imagem desse ponto. Tá certo? Agora, pontos sobre a superfície da esfera, não. Nem dentro da esferinha de raio 1. Tranquilo? Então, esse é o domínio da minha função. Então, veja, eu não tenho como representar graficamente a função, né? Mas eu tenho como representar graficamente seu domínio, porque o domínio da função do R3, o domínio da função de 3 variáveis é um conjunto do R3. Dado uma função f, que toma valores aqui em um certo conjunto do R3, então a função de 3 variáveis, e k uma certa constante, chamamos o seguinte conjunto, então ik um certo número real, chamamos o seguinte conjunto. Vou primeiro dar a definição, depois a gente faz exemplos, tá certo? Chamamos o seguinte conjunto de superfície de nível da minha função f com nível k. E a notação é essa empregada, então superfície da função f com nível k, tá certo? Então ele é definido como o seguinte, é o conjunto dos pontos agora no espaço, então o conjunto dos pontos no R3, ou ainda, esse cara tem que estar no domínio da função, né? Então o conjunto dos pontos que está lá no domínio, que está no R3, tais que, quando você calcula os valores da sua função nesses pontos, o resultado é exatamente essa constante. Ok? Então, o exemplo pede o seguinte, determine as superfícies de nível, para a função
Que função? Essa aqui, ó. W igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Ok? Então, veja que eu tenho uma função de 3 variáveis. Não tenho como fazer o gráfico dela, mas mesmo assim eu posso ter informação sobre a função estudando as suas superfícies de nível. Ok? Da mesma forma que eu posso ter informações sobre o gráfico de uma função de 2 variáveis estudando as suas curvas de nível, eu posso ter informações da minha função aqui de 3 variáveis, que é uma função assim, ó, é w igual a f de x, y, z. Não tenho como fazer o gráfico dela, mas eu tenho como estudar as suas superfícies de nível. Ok? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos novamente, é sempre bom, quando você vai trabalhar com uma função, saber quem é o domínio da sua imagem. Tá? Porque, sabendo o domínio, você sabe em que valores você pode operar. E a imagem você tem como determinar quais são os pontos que você vai pegar para encontrar a superfície de nível. Mas aqui é simples. Note que o domínio de W é o seguinte conjunto. Novamente, faça a seguinte pergunta a você mesmo. Tem algum valor de x e de y dizer que eu não posso colocar aqui? Não, posso colocar qualquer valor para x, qualquer para y, qualquer para z. Então, o domínio é todo R3. Ok? E a imagem da minha função, bom, você tem a sua função em específico, a combinação de 3 grandezas que são positivas, né? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado nunca tem como ser um número negativo. Não é verdade? Então, na pior das hipóteses, se x, y e z forem ambos zero, o menor valor que a minha função pode ter é zero, não é? Então, a imagem da sua função é o intervalo fechado zero, mas quando x, y, z crescem sem fim indeterminadamente, você vai ter que o w cresce também. Não é isso? Então, dessa forma, você tem um intervalo fechado zero infinito. Ok? Então, o que a gente vai fazer para determinar as superfícies de nível? Eu tenho que pegar um certo k qualquer aqui e resolver ou identificar as seguintes curvas. Então, por superfícies, devemos identificar as seguintes superfícies. Então, quais? Onde a minha função é constante, certo? K é uma constante positiva, tá certo? Então, como é que eu resolvo isso aqui? Devemos identificar as seguintes superfícies, né? Superfície dessa forma, W igual a uma constante, onde essa constante tem que ser positiva, tá certo? Bom, maior ou igual a zero, né? Pode ser zero também, professor. Ok. Então, o que a gente tem que determinar, na verdade? Eu tenho que estudar isso aqui, ó. Quem é W, para mim, é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a k. Então, vamos quebrar essa análise em duas. K igual a zero e K diferente de zero. Bom, K diferente de zero vai ser K positivo, tá? Então, para K igual a zero, o que eu vou ter ainda? X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, igual a zero. Bom, mas aí você faz a pergunta a você. Que superfície é essa? Que superfície é essa representada por essa equação? Bom, é uma superfície degenerada. Por que isso, professor? Olha só. Quem são os pontos no espaço que tais que, se você somar a coordenada x dele mais a coordenada y ao quadrado, tudo ao quadrado, mas z ao quadrado se dá zero. Então, só existe uma possibilidade disso acontecer. É se x, y e z forem simultaneamente iguais a quem? A 0, 0, 0. Ou seja, k igual a 0 corresponde não a uma superfície, mas sim a um ponto. Né? Ou seja, a gente chama isso de superfície degenerada, tá certo? Ela degenerou em um ponto. Então, quando k igual a 0, a interseção do plano W igual a 0 com o gráfico de W lá no R4 vai te dar a origem. Tá certo? Esse plano lá no R4, W igual a 0, na verdade a gente chama isso de hiperplano, tá certo? Hiperplano. Saiu da R3, pessoal, ganha essa nomenclatura, hiper, tá certo? Então, um plano lá no R4, eu posso imaginar, não consigo desenhar, mas eu posso imaginar um plano no R4. Como é que é um plano no R3? Bom, no R3 você teria algo assim, ó, AX mais BY mais CZ igual a D, né? Com certeza isso é um plano R3 no R4. Bom, a gente estende essa coisa, apesar de eu não conseguir ver, mas a gente estende essa coisa assim. Okay? Onde A, B, C, D e E são constantes. Então, isso é um hiperplano. É um plano lá no R4. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte. A interseção do hiperplano W igual a 0 com o gráfico dessa função, o que quer que seja lá no R4, vai te dar a origem no R3. Olha que legal. Então, agora vamos ver para um K positivo. Então, para um K positivo, o que eu tenho que identificar? Que superfície é essa daqui? Ó? X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a K.
Mas como k é positivo, eu posso escrever isso aqui ainda assim, ó, x ao quadrado, mais y quadrado, mais z ao quadrado, igual a raiz quadrada de k ao quadrado. K é positivo, eu posso escrever isso dessa forma. Mas, professor, por que você está escrevendo dessa maneira? Para que vocês consigam identificar que conjunto de pontos é esse aqui no espaço. Não é? Mas olhando para esse cara, rapidamente você percebe que isso é a equação de uma esfera, né? A equação de uma esfera centrada na origem de raio, raiz de k. Né? Então, isso aqui corresponde, deixa eu só mudar a cor, isso aqui corresponde a corresponde a esferas, são esferas, todas têm o mesmo centro, né? Todas são centradas na origem, então esferas concêntricas de raio. Bom, o raio é variável, né? Raio é... Bom, como é raio variável, professor? Como é que uma esfera tem raio variável? Para cada K você tem uma esfera diferente, não é verdade? Então, com raio raiz de K, centrada na origem. Centrada ou centradas na origem. Então, isso quer dizer o seguinte, se você vai lá no R4, pega o hiperplano W igual a 1 e corta com esse hiperplano o gráfico dessa função, que eu não sei o que é, porque não dá para visualizar lá, o que você vai ter? Uma esfera de raio 1. Ah, mas se eu pegar, por exemplo, o hiperplano W igual a 4 e cortar o gráfico dessa função lá no R4, o que, que vai dar? Outra esfera, só que agora uma esfera com raio maior, raio 2, e assim por diante. Ok? Então, deixa eu tentar representar isso aqui no R3. O que eu vou representar no R3? As superfícies de nível, tá certo? Não é o gráfico da função. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para fazer uma breve representação desses caras. Então, novamente, deixa eu colocar aqui o eixo Z, Y, vou colocar o eixo X saindo aqui em direção à tela. Pronto. Então, o que a gente vai ter? Várias. Para cada valor de K diferente, eu tenho esferas. Claro, para K igual a zero, eu tenho uma esfera de raio zero, que é um ponto. Então, esse carinha que eu estou marcando aqui, ó, a origem corresponde a K igual a zero. Tá certo? Eu vou colocar ele já. Deixa eu só colocar uma esferinha primeiro. Então, por exemplo, para K igual a 1, eu tenho uma esfera de raio 1. Né? Então, eu vou ter essa esferinha aqui que eu vou colocar aqui, uma esferinha de raio 1. Para dar ideia tridimensional, deixa eu pegar mais uma aqui. Então, eu tenho essa esferinha de raio 1, para K igual a 0. Para K igual a 1. Para K igual a 4, eu vou ter uma esfera de raio 2. Deixa eu só copiar essa esfera, que agora é só Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu vou ter uma esferinha maior. Vou mudar a cor dela aqui para facilitar a visualização. Pronto, eu tenho essa outra esferinha maior. Para K igual a, por exemplo, 9, eu tenho uma esferinha maior ainda, de raio 3. E assim por diante, pessoal. E assim por diante. Então, as superfícies de nível dessa função são várias superfícies esféricas. Tá? Deixa eu colocar aqui o K igual a 0, corresponde aqui à origem. Tá certo? Esse ponto, então, esse carinha aqui, ó, K igual a 0. Por exemplo, o roxinho aqui, K igual a 1. O azulzinho, K igual a 4. O vermelho, K igual a 9. Ok? Que vai me dar, respectivamente, uma esfera de raio 0, que é um ponto, uma esfera de raio 1, uma esfera de raio 2 e uma esfera de raio 9. Ok? Então, isso quer dizer o seguinte, para cada valor de K, ou seja, para cada hiperplano que você pega lá no R4, W igual a essa certa constante, esses hiperplanos vão cortar o gráfico dessa função, que quer que ela seja lá no R4, em, bom, se K for 0, na origem, nesse ponto. Se K for 1, numa esfera. Se K for 4, em uma esfera maior. Se K for 9, numa esfera, e assim por diante. Ok? Então, eu não consigo desenhar o gráfico dessa função no R4, porque eu não consigo desenhar 4 vetores ou 4 eixos ortogonais entre si ao mesmo tempo no R3. Mas eu consigo imaginar como é que seria esse cara no R4. Ok? Eu não consigo fazer o gráfico, mas eu tenho uma noção de que, por exemplo, se eu me afastar em qualquer direção a partir da origem, o que acontece com a função? A função aumenta, né? Se eu saio dessa direção aqui, olha, não estão aumentando os raios das minhas esferas, então eu posso dizer que, à medida que eu me afasto da origem, a minha função aumenta, porque a minha função é assim, ó, f de xy igual a
x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Essa é a minha função, né? F de x, y, z. Então, se eu me afasto da origem, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando o valor de k, não é isso? Né? Eu vou tendo k's cada vez maiores. Então, à medida que k aumenta, a minha função aumenta também. Ok? Então, apesar de não conseguir fazer o gráfico dela na R4, eu consigo ler essas informações a partir daqui. Exemplo 10. Então, vamos fazer outro exemplo nesse sentido. Vamos obter novamente as superfícies de nível para outra função. Então, determine as superfícies de nível, para a função de três variáveis, função w, que é uma função de x, y e z, é igual a x ao quadrado menos z. Mas, professor, isso não é uma função de três variáveis, não. Só tem x e z aqui, ó. É uma função de três variáveis, pessoal. Estou dizendo, ela depende de x, y e z. Só que ela não depende explicitamente de y, ok? Ou seja, y pode assumir qualquer valor no intervalo de menos infinito a mais infinito. Mas eu estou dizendo que ela é uma função de três variáveis. Está aqui, ó. F de x, y e z. Por mais que não apareça o y explicitamente aqui. Tranquilo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, da mesma forma que a gente fez no item ou na questão anterior. Solução. Uma solução. Deixa eu corrigir aqui. Mudou de cor. Solução. Como de costume, vamos determinar primeiro a imagem do domínio, tá? Então, observe que o domínio da minha função w vai ser quem? Bom, faz novamente aquela pergunta. Tem algum valor de x ou de y dizer que eu não posso colocar aqui? Não, eu posso usar qualquer valor para x, para y, para z. Então, o domínio é todo R3. Né? E a imagem? Quem é a imagem da minha função? Bom, quando o x cresce muito, tanto positivamente como negativamente, a função aqui é x ao quadrado, isso aqui vai para infinito. Quando o y cresce, por exemplo, quando o y vai para menos infinito, esse cara vai para menos infinito também, né? Se você fixar o valor de x. Então, a minha função está definida, ou a imagem dela, são todos os valores desde menos infinito até mais infinito, ou seja, todos os reais. Ok? Então, o que a gente quer identificar? As superfícies de nível. Então, devemos identificar as superfícies que satisfazem a seguinte relação. As superfícies que satisfazem as seguintes, ou a seguinte relação. A seguinte relação. Deixa eu colocar aqui. Relação. Qual a relação? É F. Bom, W igual a F de XY, W igual a F de XYZ igual a uma certa constante K. K é uma certa constante, tá? Bom, no nosso caso é x ao quadrado menos z igual a K. Então, para facilitar aqui, eu posso atribuir valores, tá certo? Bom, ou ainda, isso aqui é a mesma coisa que o seguinte, ou ainda, passar o z para lá, o K para cá, né? Uma cacofonia aqui. Então, z igual a x ao quadrado menos k. Não é isso? Então, o que a gente quer saber é que superfícies são essas para cada valor de k. Não é isso? Olha só. Bom, pensa lá no plano que não tem o y, no plano zx. No plano zx, o que esse carinha parece? O que esse cara simboliza lá? Uma parábola, né? Z igual a x ao quadrado. Bom, esse k só vai deslocar se essa parábola vai estar mais para cima ou mais para baixo. Mas isso é uma parábola. Não é? Para cada valor de k, isso é uma parábola. Bom, mas a gente já falou que o y não aparecer aqui de forma explícita não quer dizer que o y é zero. Então, se você sair do plano zx, onde o y é zero, o que você vai ter que fazer para obter essa superfície? Você vai ter que pegar essa parábola que está no plano zx e transladar ela tanto para frente quanto para trás. Na verdade, tanto na direção positiva quanto na direção negativa do y. Então, você pegou a parábola que estava lá no plano zy, perdão, plano zx, e deslocou ela tanto na direção negativa de y quanto na direção positiva, você obtém o que a gente chama de cilindro. Tá? É um cilindro parabólico. Tranquilo? Então, para cada k, você tem um cilindro parabólico diferente. Na verdade, você tem o mesmo cilindro parabólico, só que deslocado para cima ou para baixo, dependendo do valor de k. Se k for positivo, você está subtraindo aqui para z, né? Então, você está descendo esse cilindro parabólico. Você vai ter esse mesmo cilindro, só aqui embaixo. Se você pega k negativo, aqui vai ficar mais, né? Mais
Então, você está somando mais K, então você está somando Z. Então, você está subindo aqui, você vai ter esse mesmo carinha aqui em cima. Ok? Então, moral da história, as superfícies de níveis são cilindros parabólicos. Tá certo? Logo, as superfícies são cilindros parabólicos. Então, eu vou representar esses carinhas agora, tá certo? Claro, quando K for zero, você tem o cilindro parabólico lá que toca o plano XY, né? Tá certo? Esse cilindro parabólico fica deitado ao longo do eixo, ao longo do plano XY. Para outros valores de K, você vai ter esses cilindros parabólicos deslocados para baixo ou para cima, dependendo do valor de K. Se K for negativo, é para cima, é o contrário, tá certo? Se K for positivo, para baixo. Ok? Então, deixa eu tentar representar esse carinha. Então, Z, Y, e vou colocar o X saindo aqui como de costume. Então, vou colocar o X para cá. Ok? Então, aqui vai ficar o nosso eixo X. Então, no plano ZX, que é onde o Y é zero, a gente já viu que temos uma parábola, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui legal. Então, está aqui minha parábola. Não ficou legal, não. Então, está aqui a minha parábola. Pronto, melhorou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa parábola para frente e para trás, né? Deslocar ela assim, ó. E aí, quando eu fizer isso em relação ao eixo Y, eu vou ter o que a gente chama de cilindro, né? Então, essa parábola é o que a gente chama de geratriz do cilindro. Você deslocando essa parábola nessas direções que eu acabei de mostrar aqui para vocês, vocês vão ter essa figura. Que parece uma folha aqui dobrada ou uma pista de skate, né? Um half lá de skate. Ok? Então, você vai ter algo mais ou menos assim. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Pronto, vocês vão ter algo mais ou menos assim. Ok? Nosso cilindro parabólico. Deixa eu colocar mais um aqui embaixo, só para fechar aqui a figura aqui. Pronto. Vamos ter algo assim. Então, isso aqui corresponde a K igual a zero. Tá? Isso aqui é K igual a zero, porque esse cilindro parabólico está exatamente sobre o eixo ou plano XY. Veja, esse carinha é Z igual a x ao quadrado. K aqui é exatamente zero, que é isso menos K, né? Mas K é zero, então você ficou com isso aqui. Tranquilo? Bom, se você pegar qualquer outro valor de K positivo, o que acontece? Esse carinha é deslocado para baixo. Se você pegar qualquer K negativo, esse carinha é deslocado para cima. Por quê, professor? Porque é menos K, né? Ó, é x ao quadrado menos K. Se K for negativo, isso aqui vai ficar positivo, o Z sobe, né? Se K for positivo, essa coisa está subtraindo, o Z diminui, ou seja, você desce, tá? Então, eu vou só copiar essa figura, colocar algumas versões dela para cima e para baixo, tá? Deixa eu ver se eu seleciono só ela para não ter que copiar tudo. Aqui. Então, esse verde aqui é um K negativo, né? É um K qualquer negativo, e esse azulzinho aqui é um K qualquer positivo. Isso quer dizer o seguinte, se você for lá no R4 e fizer a interseção do gráfico dessa função aqui, ó, com esses hiperplanos, por exemplo, com o hiperplano K igual a zero, o que você vai ter? Bom, com K igual a zero, você tem esse paraboloide, esse cilindro, perdão, em vermelho. Então, se você for lá no R4 e fizer a interseção do hiperplano com qualquer K negativo, você vai ter a mesma figura, só que deslocada para cima. Se você fizer com um hiperplano, se você cortar esse cara lá no R4, W igual a K, onde K é positivo, você vai ter a mesma figura, só que deslocada para baixo. Tranquilo? Então, no final das contas, as superfícies de nível desse cara são cilindros parabólicos, tá? Deslocados para cima e para baixo, dependendo do valor de K. Tranquilo?